Vamos então dar continuidade às histórias, né? Começando por esse livro. Os fenícios visitaram Argos para vender coisas e raptaram a princesa Ió. Então a maioria das mulheres escapou, mas Ió com outras foi raptada. Não só ela foi raptada. E eles, os fenícios, a jogaram na nau e partiram, navegando para o Egito. Assim, os persas relatam que Ió chegou ao Egito. Tem uma citação aqui, 41. Egito. Império situado no norte da África. Estima-se que tenha sido fundado em 3150 a.C. pelo rei Mênis. O contato entre helenos e egípcios é atestado por relatos de viagens feitas pelos seus sábios à terra dos faraós, como Tales de Mileto, Pitágoras e outros, no século VII. O intercâmbio cultural e econômico entre helenos e egípcios foram intensificados, ou foi intensificado, né, porque o intercâmbio, somente depois da conquista de Alexandre o Grande, em 332 a.C., e mais tarde com a tomada do poder por Ptolomeu e seus descendentes. Os persas relatam que Ió chegou ao Egito dessa maneira, mas não os helenos. Os helenos não têm esse relato. E que isso deu início à primeira das injustiças cometidas. Então os persas dizem que os fenícios cometeram uma primeira injustiça contra os helenos, raptando Ió. Depois contam que os persas, imagino que são os persas que contam, né? Que alguns helenos, pois eles não sabem dizer seus nomes, os persas não sabem dizer que helenos, atracaram em Tiro, na Fenícia, e raptaram a filha do rei, Europa. Vamos ver aqui Tiro 42. Antiga cidade do mar Mediterrâneo situada na Fenícia, cujas atividades comerciais eram intensas. Na Fenícia, né? Região da Ásia localizada próxima à atual ilha de Chipre, antiga Cipro, cuja atividade principal era o comércio. 3 de suas cidades se destacavam nessa atividade: Tiro, Sidon e Biblos. Os persas contam que os helenos foram a Tiro para raptar a filha do rei, Europa, filha do rei de Agenor e Telefassa. Apesar do relato de Heródoto dar conta desse rapto, há o mito de que Zeus viu Europa com suas companheiras na praia de Tiro e ficou apaixonado por sua beleza. Então transformou-se em um touro branco resplandecente, que atraiu a atenção da jovem. Em seguida, levou-a para a ilha de Creta e a possuiu na fonte da cidade de Gortina. Da relação amorosa com Zeus, Europa teve 3 filhos: Minos, Sarpedon e Radamanto. Vamos ver no mapa essa cidade de Tiro, onde foi raptada a Europa, segundo os persas, ou onde Zeus a pegou, a raptou também, e a levou para Creta. Vamos ver aqui a cidade de Tiro, na Fenícia. Eu deixei aqui, o mapa separado. Então, a Fenícia está aqui, Fenícia, Mar Mediterrâneo, para você se localizar. Aqui, a Grécia, Mar Egeu, Creta,
Troas, onde fica Ilion, né? A Jônia. Aí descendo para cá, Fenícia. As cidades de Sidon e Tiro, onde, segundo os persas, os helenos raptaram Europa. E segundo o mito, Zeus pegou a Europa aqui em Tiro e a levou para essa ilha aqui, não Cipros. Trouxe para Creta, mais próximo da Grécia, e a possuiu. Vamos voltar à história. Neste ponto, então, eles ficaram em condições de igualdade. Sim, porque os helenos tiveram Ió raptada pelos fenícios e raptaram dos fenícios a Europa. Pois os helenos foram os culpados pela segunda injustiça. Os helenos navegaram em uma extensa nau para Aia, em Colcos, e o rio Fazes. Lá, ao concluírem seus afazeres e outras coisas, em razão das quais haviam vindo, raptaram a filha do rei, Medeia. Então, os helenos foram para Aia, que fica em Colcos, onde há o rio Fazes. E lá eles foram fazer algumas coisas, né? E raptaram Medeia. Vamos ver aqui primeiro as notas. Aia. Parece que é comum, né? Raptar as mulheres. Aia, região costeira localizada em Colcos, né? Então, Aia fica em Colcos, a gente vai ver no mapa já. Colcos. Cidade localizada às margens do Mar Negro, na região do Cáucaso, de colonização ciméria e cita. Então, Aia fica em Colcos. E o rio Fazes. Rio localizado em uma cidade homônima, que foi colonizada por habitantes da cidade de Mileto no século VII a.C. Apolônio de Rhodes relata que o herói Jasão navegou por suas águas durante a sua aventura, em busca do velo de ouro. Isso está na Argonáutica. Vamos então procurar no mapa, já achei, eu vou mostrar, a cidade de Aia, que fica em Colcos, e o rio Fazes. Olha só, primeiro vamos olhar esse mapa, que é bom para a gente situar a visão geral, ter a visão geral, né? A Grécia aqui à esquerda, a Ásia à direita. Esses acontecimentos agora se passaram no Mar Negro, que era chamado de Mar Euxino. Para a gente entender aqui o mapa ainda maior, aqui tá a Grécia, Mar Egeu aqui, né? O Oriente. Aqui fica a Fenícia, certo? Isso que aconteceu agora, a visita dos helenos a uma cidade no Mar Negro, foi aqui, no Euxine em si, o Mar Euxino ou Mar Negro, que fica aqui mais ao norte, mas já dentro da Ásia, né? Então tem um mapa aqui só do Mar Euxino, essa grande área aqui. E os helenos vieram aqui nessa cidade, nessa região, Colchis, né? Qual foi o nome da cidade em Colchis? Foi Aia.
né? Cidade de Haia, fica nessa região de Colchis. E também os gregos estiveram nesse rio Fases, que fica perto da cidade de Fases, tá? E eles foram lá fazer algumas coisas e aproveitaram para raptar Medeia. Quando o rei dos Colcos enviou um arauto a Hélade para pedir satisfação pelo rapto e exigir a restituição de sua filha, eles, os helenos, lhe responderam que aqueles não foram punidos por eles pelo rapto da Argiva Ió. Então, o rei de Colcos enviou um arauto a Hélade para pedir satisfação por Medeia ter sido raptada e exigir restituição. Mas os helenos disseram que não iam devolver Medeia, porque afinal de contas os fenícios não foram punidos pelos helenos por terem raptado Ió. Só que os fenícios, vamos ver aqui, onde era Colchis e onde era Fenícia. Mapa maior. Aqui. Ó. Mareuxina, onde aqui nessa cidade de Fases, onde foi raptada Medeia. Não na cidade de Fases, mas na cidade de Colchis, de Haia, que fica em Colchis, né? Mas fica mais ao norte, um pouco distante da Fenícia. Não fica tão perto assim da Fenícia. Então o que eles têm a ver com o rapto da Ió, que foi feito pelos fenícios e não por eles? Aqui é a Fenícia. O Mareuxino está ali em cima. A Fenícia está aqui embaixo. Né? A não ser que os helenos tenham generalizado os persas, né? O rei dos Colcos enviou um arauto. O arauto é o mensageiro oficial que anunciava as decisões tomadas pelos governantes e comandantes de guerra. Tá, então os helenos não iam devolver a Medeia. Portanto, eles mesmos nada considerariam aqueles ali. Eles contam, os persas, né, que isso é tudo relato dos persas, que depois de ouvir isso, na segunda geração, Alexandre, filho de Príamo, ao ouvir isso, quis ter uma mulher da Hélade por meio do rapto, completamente ciente de que não receberia punição. Olha, lembra do acontecimento que desencadeou a Guerra de Troia? O rapto de Alexandre, o rapto de Helena por Alexandre? Então, segundo os persas, ele fez isso porque não ia receber punição. Ele sabia que no passado a Medeia tinha sido raptada, né? Vamos ver aqui, voltar para o mapa. Mareuxino, né? Onde fica a cidade de Haia, os fenícios. Aqui, ó, bem perto da Grécia, Troas. Foi de onde partiu Alexandre.
para pegar a Helena daqui de Esparta. Alexandre. O primeiro nome de Paris, filho mais novo do rei Príamo, que raptou Helena de Esparta e levou-a para Troia. Fato que desencadeou a guerra entre helenos e troianos, narrada em Ilíada de Homero. E Príamo, rei de Troia, casado com Écoba e pai dos heróis Paris e Heitor. Ele não teria punição, pois aqueles não a permitiram. Assim, nesse momento, após raptar Helena, os helenos decidiram primeiro enviar um mensageiro, depois, após o rapto de Helena por Paris, né? Porque parece que os helenos raptaram Helena, né? Helenos decidiram primeiro enviar um mensageiro para exigir sua restituição e pedir satisfação pelo rapto. Quando fizeram essas proposições, alegaram o rapto de Medeia, que eles mesmos não foram punidos, nem a devolveram. Então, olha só. Os helenos, após terem Helena raptada, foram, aqui não diz exatamente onde, talvez tenha sido para os próprios raptores, né? Ilium, dizendo, olha, devolvam Helena. Só que o engraçado é que, segundo os persas, eles exigiram restituição, mas disseram que eles raptaram Medeia, ali mais ao norte, e não foram punidos, nem devolveram. Se eles queriam Helena devolvida, eles não deveriam ter lembrado desse fato, né? Da mulher persa que eles raptaram e não devolveram. Mesmo eles tendo pedido satisfação, queriam que eles sofressem punição da parte deles. O texto fica estranho, né? Escrito de forma estranha, mas pelo que dá para entender, os helenos foram pedir satisfação pelo rapto de Helena, mas queriam ser punidos pelos persas, né? Isso que dá para entender. Nos puna por termos raptado Medeia, mas devolvam Helena. Mas o que a Medeia foi raptada, mas ao norte. Enfim, vamos lá. Portanto, até esse ponto, eram somente raptos de um lado a outro. Somente raptos é ótimo. A partir de então, os helenos foram bastante culpados, pois começaram uma expedição militar contra a Ásia, antes que os persas fossem contra a Europa. Então, essa troca de raptos fez com que os helenos se adiantassem, perceberem que tinha um conflito entre eles e os persas e decidiram enviar uma expedição militar contra a Ásia. Foi a expedição que ocupou Ilion, né? Raptar mulher era um feito considerado próprio dos homens injustos. Mas considerar vingarem-se seriamente pelas que foram raptadas é insensatez. Os prudentes não têm nenhuma consideração pelas que foram raptadas. Então, segundo os persas, é normal o rapto de mulheres de parte a parte,
mas é um feito injusto. Mas por ser normal, normal por quê? Não vou dizer que é normal, mas era um feito de homens injustos, mas que não merecia vingança. A buscar vingança por isso é insensatez. Não vale a pena um conflito, uma guerra por causa de uma mulher raptada. Os homens prudentes não têm nenhuma consideração pelas que foram raptadas. Não levam isso isso não é motivo para guerra. Os prudentes não vão fazer guerra por causa das suas mulheres raptadas. Pois é evidente, então, que se elas mesmas não o quisessem, não teriam sido raptadas. Essa história de rapto é discutível, né? Tem que ver exatamente como foram os raptos. Quanto a Helena, a gente viu que teve uma participação de Afrodite, né? Ou, em termos históricos, se você tirar o deus, tem uma discussão sobre o quanto Helena queria. Os persas, então, contam que os que são provenientes da Ásia não se importam com os raptos das suas mulheres. Então, por que os persas estão dizendo que não se guerreia por causa da mulher raptada? Porque nós, asiáticos, não nos importamos com os raptos das suas mulheres. E que os helenos, por causa de uma mulher na Lacedemônia, espartana, reuniram um grande exército, depois partiram para a Ásia e destruíram o poder de Príamo. Então, olha a queixa dos persas. Por causa, nós não nos importamos com as mulheres raptadas, mas os gregos se importam e chegaram ao ponto de vir aqui e destruíram Ílion. A partir disso, o povo helênico sempre foi considerado por eles como inimigo. Os persas pensam que a Ásia e os povos bárbaros que nela habitam são suas propriedades e que o povo helênico está à parte. Assim, os persas dizem o que aconteceu e que descobriram que a captura de Ílion foi a origem da inimizade deles para com os helenos. Até a destruição de Ílion, os persas não tinham inimizade com os helenos. Um rapta a mulher do outro, mas a gente é amigo. A respeito de Ió, a primeira raptada, os fenícios não concordam tanto com os persas, pois dizem que eles a levaram não por rapto, mas por necessidade ao Egito. Mas então, tem um detalhe nessa história de Ió, aquele primeiro rapto. Raptada de Argos, né, pelos fenícios. Por quê? Porque ela, Ió, teve relações sexuais em Argos com o armador da nau. Depois de ter notado que estava grávida, por ter vergonha de seus pais, nesse momento ela quis zarpar com os fenícios para que não fosse descoberta. E persas e fenícios contam isso. Então a Ió diz que... Não, Ió não. Vocês estão... Os fenícios dizem que a Ió teve relação sexual com um visitante fenício e engravidou, e por vergonha da família quis fugir com eles. Eu, pelo menos, aí o Heródoto está falando de si mesmo. A respeito disso, não vou dizer que foi assim ou de outro modo, porque teve uma diferença sobre os acontecimentos. Os persas dizem que foi rapto de parte a parte, né? Ió foi um caso de rapto, Medeia foi o caso de rapto, Europa também, Helena também. Mas os próprios fenícios dizem que o caso da Ió não foi um rapto, foi a própria Ió que quis fugir. Então o Heródoto diz que ele não sabe qual é a verdade, ele está trazendo os relatos.
eu mesmo sei quem foi o primeiro a começar a cometer ações injustas contra os helenos. Então, isso ele sabe, que a primeira ação injusta foi cometida pelos fenícios. Após demonstrar isso, irei adiante na minha história, igualmente percorrendo as pequenas e grandes cidades dos homens. Pois as que antigamente foram grandes, a maioria delas tornaram-se pequenas. E as que eram grandes na minha época, antes eram pequenas. Ciente de que a prosperidade humana de modo algum permanece na mesma situação, trarei igualmente ambas à memória. Aí vem o objetivo do Heródoto, o modo como ele trabalha, que é visitar cidades grandes e pequenas, porque ele sabe que as pequenas um dia foram grandes e as grandes um dia foram pequenas, porque a prosperidade muda, mas ele quer trazer ambas à memória. Tem uma concepção de que as coisas mudam com o tempo, mas ele quer lembrar dos acontecimentos para conservá-los. Né? Então, aqui, né, nessa edição, aqui já é separado. Partiram no rumo do Egito. E assim Iô chegou ao Egito. Segundo dizem os persas, mas não os helenos. E esta, Iô, em sua opinião, opinião dos persas, foi a primeira ofensa cometida. Depois disso, de acordo com sua versão, alguns helenos, cujos nomes eles, os persas, não sabem dizer, desembarcaram em Tiro, na Fenícia, e raptaram Európe, a filha do rei. Esses helenos deveriam ser cretenses. Então foi uma retaliação ao rapto de Ió. Foram direto na Fenícia. Até esse ponto, as ofensas se compensavam. Mas depois disso, dizem eles, os persas, os helenos foram culpados pela segunda ofensa. Eles navegaram em uma nau longa até Aia, na Colquis, e o rio Fazes. Vamos ver aqui. O rio Fazes é o atual rio Fus, ou Fac, ou Rion. Essa viagem é a lendária expedição dos Argonautas, os nautas da Argô, comandados por Jasão em busca do Tosão de Ouro, do História Argólidas. A viagem dos helenos ao rio Fazes. Depois de concluir os negócios para os quais tinham vindo, eles raptaram Medeia. Então, uma segunda ofensa dos helenos, a filha do rei. Quando o rei dos Colquídeos mandou um arauto para pedir reparação pelo rapto e a restituição de sua filha, os helenos responderam que lhes tinha sido negada a reparação pelo rapto da argiva Iô, e portanto nada considerariam aos colquídeos. Aqui está mais claro do que na outra. Helenos raptaram Medeia. O rei dos colquídeos mandou um arauto para tentar restituir a filha do rei. E os helenos disseram que eles não puderam
não foram deixados eles não tiveram a argiva Io devolvida. Né? Não tiveram a argiva Io devolvida, por isso que eles raptaram primeiro a Medeia, primeiro a Europa, né, na Fenícia, e agora a Medeia, em Haia. E os helenos disseram, a gente não teve não foi reparado por aquele primeiro rapto que os fenícios fizeram contra a gente. Então, dizem eles, na segunda geração depois desses fatos, Alexandros, filho de Príamos, tendo ouvido essa história, teve a ideia de obter para si mesmo uma esposa na Hélade mediante rapto, inteiramente convencido de que, na mesma forma que os helenos não haviam oferecido reparação, os helenos não puderam ele também não ofereceria. Assim, ele raptou Helena. Os helenos resolveram primeiro enviar mensageiros para pedir a restituição de Helena e uma reparação pelo rapto. Quando, porém, essa proposta foi feita, ouviram como resposta que Medeia tinha sido raptada. E lhes foi dito ainda que eles, que agora pediam reparação a outros, não a tinham concedido nem devolvido à mulher raptada, apesar das reclamações dos ofendidos. Até aí, vamos só ver aqui sobre o Paris. Alexandros também é chamado Paris, principalmente nos poemas homéricos. Até aí se tratava apenas de raptos de ambos os lados, mas depois disso, segundo os persas, os grandes culpados foram os helenos. Com efeito, eles invadiram a Ásia antes dos persas terem atacado a Europa. Raptar mulheres, diziam os persas, é uma injustiça dos homens, mas querer obstinadamente vingar o rapto é insensatez. Os homens prudentes não dão importância alguma a mulheres raptadas, pois obviamente elas nunca teriam sido raptadas se não quisessem. Os próprios asiáticos, diziam os persas, não se preocupam de modo algum com o rapto de mulheres, mas os helenos, por causa de uma mulher lacedemônia, tinham organizado uma grande expedição. Tinham vindo até a Ásia e haviam destruído o poderio de Príamos. Depois disso, eles passaram a considerar o mundo helênico seu inimigo. De fato, os persas pretendem que a Ásia inteira e todos os povos bárbaros, seus habitantes, lhes pertencem. A Europa e o mundo helênico são para eles uma região à parte. Essa é a versão dos persas quanto a tais acontecimentos. Em sua opinião, a captura de Troia foi o início de sua desavença com os helenos. Mas os fenícios não estão de acordo com os persas a propósito de Ió. Eles dizem que não a levaram para o Egito à força. Ela teve relações sexuais em Argos com o comandante da nau. Depois, percebendo que estava grávida, ela envergonhou-se pensando que seus pais iriam perceber o seu estado e partiu espontaneamente com os fenícios para evitar a descoberta de seu erro. São essas as versões dos persas e dos fenícios. Quanto a mim, não direi a respeito dessas coisas que elas aconteceram de uma maneira ou de outra, mas apontarei a pessoa
que, em minha própria opinião, foi a primeira a ofender os helenos. E assim prosseguirei com minha história, falando igualmente das pequenas e grandes cidades dos homens, pois muitas cidades outrora grandes agora são pequenas, e as grandes no meu tempo eram outrora pequenas. Sabendo, portanto, que a prosperidade humana jamais é estável, farei menção a ambas igualmente. Outra tradução, quando fala de trazer a memória, permite que a gente entenda melhor o objetivo do Heródoto. Aqui uma citação, porque ele falou de helenos. Helenos. Está falando de Croesus. Enfim. Tá? Só um minutinho. Então, agora na nossa edição do Robin Waterfield. According to the Persians, that is how Io came to Egypt. The Greek version is different, and that was the original crime. Later, some Greeks landed at Tyre in Phoenicia and abducted the king's daughter, Europa. The Persian sources are not in position to name these Greeks, but they were presumably Cretans. So far, não, detalhe, a Io foi raptada de Argos, mas, segundo os persas, outros gregos de outra região distante de Argos que pegaram Europa, foram cretenses, né? Quer dizer, os persas estão, para eles, não é um problema o rapto de mulheres. E gregos de regiões diferentes da Grécia estão envolvidas, né, envolvidas nessa troca de raptos, né? Uns tiveram sua princesa raptada e outros distantes resolveram raptar uma mulher persa. Para o persa não tem problema serem gregos de cidades diferentes, porque o rapto de mulheres não é um problema. So far, the scores were even, empatados. But then, according to the Persians, the Greeks were responsible for a second crime. Eu falei que não tem um problema para os persas, mas tem, né? Mas não a ponto de causar guerra. They sailed in a long ship to Aea e Colchis, to the Phasis River, mais distante ainda na Pérsia. Os gregos pegaram a Europa e agora vão pegar a Medeia. And once they had completed the business that had brought them there, they abducted the king's daughter Medea. The king of Colchis sent a herald, arauto, to Greece to ask for compensation. Não falou onde na Grécia, né? For the abduction and to demand his daughter back. Presumo que sejam os cretenses, porque os persas estão dizendo que foram os cretenses que pegaram a Europa e agora a Medeia.
But the Greeks replied, "You have never compensated us for your abduction of the Argive princess Io. So we will not make amends to you either." Os gregos responderam aos persas: "Vocês não nos compensaram por terem pego a princesa Argiva Io. Então a gente não vai compensar vocês por termos pego a Europa e agora a Medeia." A generation later, the Persians say, "Alexander, the son of Priam, heard about this and decided to steal himself a wife from Greece. He was absolutely certain that he would get away with it without incurring any penalty, since the earlier thefts had gone unpunished." Os fenícios não foram punidos por terem pego Ió. Os gregos não foram punidos por terem pego Europa e Medeia. And that is how he came to abduct Helen. The Greeks' initial reaction, it is said, was to send men to demand Helen's return and to ask for compensation for her abduction. Faced with these demands, however, the others brought up the abduction of Medea and said, Do you really expect compensation from others when you paid none and did not return Medea when you were asked to?" Os helenos, os gregos, né, foram a Ílio pedir compensação pelo rapto de Helena e tiveram como resposta: "Vocês esperam mesmo compensação? Vocês que não nos compensaram por terem pego Medeia quando nós pedimos compensação? Now, so far it had only been a matter of abducing women from one another, but the Greeks were basically responsible for the next step." The Persians say, since they took the initiative and launched a military strike against Asia before the Asians did against Europe. Se é que os asiáticos iriam atacar a Europa, né? Although the Persians regard the abduction of women as a criminal act, they also claim that it is stupid to get worked up about it and to seek revenge for the women once they have been abducted. The sensible course, they say, is to pay no attention to it, because it is obvious that the women must have been willing participants in their own abduction, or else could never have happened. As mulheres devem ter tido participação na sua própria abdução por vontade própria, ou ela não teria acontecido. The Persians claim that whereas they, on the Asian side, did not count the abduction of their women as at all important, the Greeks, os persas, dizem que quanto eles não consideram como um assunto importante o rapto de suas mulheres,
The Greeks raised a mighty army because of a woman from Lacedaemon, and then invaded Asia and destroyed Priam and his forces. Ever since then, the Persians have regarded the Greeks as their enemies. They think of Asia and the non-Greek peoples living there as their own. Os persas consideram a Ásia e os povos não gregos como deles. But regard Europe and the Greeks as separate from themselves. There is the Persian account. They date the origin of their hostility towards Greece from the fall of Ilium. However, where your incident is concerned, the Phoenicians do not agree with the Persians. Um detalhe que os persas consideram todos os asiáticos como deles, mas os fenícios têm uma opinião diferente. Isso já mostra que eles não são iguais. The Phoenicians say that they did not have the resort to kidnapping to take her to Egypt. According to them, she slept with the ship's captain in Argos, and when she discovered that she was pregnant, she could not face her parents, and therefore sailed away willingly, por vontade própria, with the Phoenicians, to avoid being found out. So this is what the Persians and Phoenicians say. I am not going to come down in favor of this or that account of events, but I will talk about the man who, to my certain knowledge, first undertook criminal acts of aggression against the Greeks. Eu não vou tomar parte nem de persas nem de fenícios, mas eu vou dizer qual foi pelo meu conhecimento, qual foi o homem que fez o primeiro ato criminoso. I will show o primeiro ato criminoso contra os gregos. Então, os persas tinham falado que o rapto de mulheres de parte a parte é crime, mas não é para se fazer guerra por causa disso. Nós passamos a odiar os gregos porque eles destruíram Ilion. Esse foi o ponto de rompimento em que a gente se tornou inimigo deles, a destruição de Ilion. Mas o Heródoto ele vai insistir no rapto da primeira mulher, o rapto de uma grega por um persa. I will show who it was who did this, and then proceed with the rest of the account. Tem uma diferença, enfim, dos povos, da forma como eles tratam esse rapto de mulheres. I will cover minor and major human settlements equally, because most of those which were important in the past have diminished in significance by now, and those which were great in my own time were small in times past. I will mention both equally, because I know that human happiness, felicidade humana e não prosperidade humana. Por quê? Eudaimonia
Felicidade não é no nosso sentido moderno de felicidade, é prosperidade. E está ligado à prosperidade da cidade. Não é individual. Não é só individual. I know that human happiness never remains long in the same place. Ele não, aqui não está dizendo que ele vai. Aqui não está dizendo que vai guardar os acontecimentos na memória, né? Não. Ele está dizendo que a prosperidade. Melhor a gente falar de prosperidade do que felicidade, tá? Pra gente falar no sentido próximo do que os gregos usavam eudaimonia. Eudaimonia, ou prosperidade, nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Ele está falando uma outra coisa aqui nessa tradução, né? Está falando da mudança das coisas, da mudança na prosperidade e na grandiosidade das cidades. Cidades se tornam grandiosas, cidades perdem grandiosidade. Ele está observando a mudança das coisas. Das coisas na Terra, né, pelo menos. Então tá. A gente volta aqui depois.